Esse é o Cine Furtacor. Pensamentos livres de qualidade duvidosa sobre filmes, séries e sapatões. Alô você! Alô você! Está começando agora mais um episódio, o segundo episódio do Cine Furtacor. E hoje a gente vai falar sobre esse clássico da cinemática lesbo-sáfica, que é Imagine Eu e Você. Have you ever met someone, but there was someone else already? Eu vou falar desse clássico para pontuar algumas questões que eu acho importante a gente refletir. Mas, lembrando que é um espaço de divagação, de confabulação, de reflexão. Não quero cagar regra nenhuma aqui, não. Nem nada parecido. Eu quero só refletir, pensar junto. Se você quiser vir pensar junto comigo, agradeço. E fica aqui o convite. Bem, vamos lá. Nesse segundo episódio, eu resolvi passar esse episódio para o segundo lugar, né, para ser nossa segunda conversa, porque nele eu queria apresentar para vocês um conceito que eu cunhei, que é o fenômeno da porteira do vale. Eu tenho nessa caminhada, né, de assistir muitos filmes, muitas coisas, eu comecei a perceber que tem uma narrativa, tem um pedaço da nossa história que ela é sempre contada, ela é super valorizada. Temos várias produções que retratam especificamente do começo da nossa jornada, no momento da saída do armário, na entrada do vale. Tudo bem que esse é um momento importante, mas a visibilidade que esse momento tem comparado ao restante da nossa jornada me leva a questionar algumas coisas, né? Fico pensando por que motivo. Qual é a necessidade de bater tanto nessa tecla? E por conta disso eu resolvi falar, porque esse incômodo não é só meu, já percebi que não é só meu, mas ele também tem algumas consequências, inclusive desse tipo de narrativa muito específica. E, enfim, vamos conversar sobre isso, vamos lá. Bem, eu resolvi pegar o Imaginei Você, porque o Imaginei Você tem um impacto muito positivo nessa construção desse imaginário coletivo do Vale, porque ele é um dos primeiros filmes mainstream, assim, que consegue chegar, né, alcançar um nível global como ele alcança, e ele tem um final, uma referência positiva, né? No final, nenhuma sapatão morre. Inclusive, isso é até um quesito de critério dentro da comunidade, né? Se a sapatão morre no final, a gente já sabe que esse filme não é pra gente. E a outra pergunta é se elas terminam juntas, né? Se o casal ali vai terminar junto. É um critério de assiste ou não uma obra. E Imagine Eu e Você é uma das primeiras que vem, se não a primeira que consegue alcançar o nível status global que esse filme alcança, com essa representatividade positiva. Mas eu sei que foi o meu primeiro filme com o final feliz, assim. Eu me lembro, eu assisti ele logo depois de ter assistido Assunto de Meninas, que foi um filme traumatizante. Até hoje não esqueço uma das cenas finais lá daquele filme, traumatizante. E aí quando assisti Imagine Eu e Você, foi um acalento assim no coração. Porque eu era adolescente, pré-adolescente ali, e aí vi que é possível, você não morre se você quiser entrar no vale. E aí durante muito tempo esse filme esteve no meu top 1, assim, durante muito tempo. Hoje eu vim apenas saudar a reverência a ele, mas do auge de 2023, né? 18 anos depois, hoje eu vejo algumas questões no filme que eu acho que posso até pontuar, assim, nessa conversa, mas sem querer demeritar, né, o impacto que essa obra tem para a comunidade, né? Então vamos lá. Bem,
Imagine Eu e Você é um filme de 2005, é um filme em inglês de 2005. Vai ser referenciado em outras obras, inclusive. Mas ele trata sobre o processo de descoberta da Rachel pela Lucy. Mas, apesar da questão desse amor sapatão ser o grande mote do filme, eu não sei se eu consideraria ele, de fato, um protagonismo sapatão. Não tenho respostas para isso. Mas vamos lá. O enredo do filme, ele gira em torno da Rachel. O filme começa com a Rachel indo se casando com o Hack. E quem entrega as flores do casamento, da cerimônia, na igreja, é a Lucy. Durante esse processo, o roteiro desse filme, ele faz bastante voltas para conseguir justificar certas coisas, assim, pouco críveis, na verdade, assim. A exemplo de que a Lucy, que é a florista do casamento, aparece só no dia do casamento e é acolhida pela família, de certa forma, e ela vai pra festa e começa a fazer parte a partir do dia do casamento. E aí a gente tem, nesse primeiro momento do filme, no casamento, uma cena clássica, que é a cena do amor à primeira vista, né? Imagine você o primeiro filme Amor à Primeira Vista, comédia romântica, com um certo protagonismo sapatão que a gente tem. E essa cena acontece na entrada de Rachel pelo hall pela nave da igreja, né? Aquele momento que a noiva entra, né? Da marcha nupcial. E nesse momento que ela tá entrando, a Rachel resolve sair e ir embora da cerimônia. Nesse cruzamento que acontece, né? Uma entrando e a outra saindo, uma no foco de todo mundo e a outra no corredor escuro, discreto, né? Os olhares das duas se encontram e alguma coisa acontece ali, uma fagulha de intensidade brota entre as duas, uma conexão acontece e alguma coisa muda ali, principalmente para Rachel. A partir daí, a gente vai acompanhar o processo de uma disponibilidade dessa Lucy com a amizade com a Rachel, com o Hack, etc. E a confusão gerada na cabeça da Rachel por essa obsessãozinha pela Lucy, pela personagem da Lucy. É aquele momento que a gente gosta muito de uma pessoa, mas a gente não sabe se a gente só gosta porque a gente quer estar perto ou porque a gente quer estar dentro da pessoa, né? Então, a gente vai acompanhando esse processo de entendimento da Rachel e das suas relações, dos seus sentimentos com a Lucy, né? E assim, a meu ver, assim, o protagonismo, pra mim, desse filme é da Rachel e do Hack. Porque toda a narrativa gira em torno desses dois personagens, do casamento deles, né? E do começo e do fim do casamento deles, né? Spoiler, elas terminam juntas. E é lógico, senão ela não seria aclamada pela comunidade, né? Mas hoje, eu revi recentemente esse filme e teve um simbolismo que me pegou e me fez justamente questionar toda a obra, assim. Eu revi e questionei toda a obra, assim, de fato. Que é o seguinte, tem um momento muito específico que é quando a Rachel começa a aceitar os sentimentos dela pela Lucy, tem um dia que ela resolve conversar com o Hack, que é o melhor amigo dela também, e o esposo e melhor amigo, e ele chega bêbado de um encontro com amigos, etc. E ela resolve falar com ele, ela não consegue mais esperar, resolve falar com ele, e como ela é um lugar sensível para ela, ela fala com ele de costas,
né? Não olha pra ele, é como ela consegue ter coragem pra falar com ele de costas, e ele tá deitado no sofá. Quando ela termina de falar, ela vira, vê que ele tá dormindo, e aí ela termina de falar mesmo com ele. E vai embora, porque acha que ele não ouviu. Mas ele acorda, depois que ela sai, ele abre os olhos e a gente vê que ele ouviu. E aí, por conta disso, ele entra numa crise existencial, lógica, né? Absurda, etc. Mas tem um lugar que me incomoda, que é... Peraí que eu vou terminar de falar sobre isso. Tem 2 lugares que me incomodam na forma como foi contada essa história, que é quando ele passa pela crise, etc e tal, ele vê que a esposa, de fato, está apaixonado pela Lucy, que ele perdeu a mulher, de fato, ela não ama mais ele do jeito que amava, e por ele não querer lidar com isso, ele não quer ter uma pessoa pela metade, ele não quer ter uma esposa pela metade, a esposa dele tem que estar devotada a ele, né? Tem que estar 100% a ele. E ele não quer lidar com isso, então ele abre mão do casamento. É ele que abre mão do casamento. É ele que abre mão da Rachel. É ele que termina o relacionamento. Ela ainda tem uma certa esperança de conseguir superar o enorme tesão que ela tem pela Lucy. E pede ajuda pra ele pra isso. Mas ele disse, não, você não tem problema. Tem um lugar interessante que não tem problema você sentir isso, vai viver isso. Eu que não posso ficar com você do jeito que você tá. E ele que abre mão dela. Não é a Rachel que abre mão do casamento pra ir viver o amor da vida dela com a Lucy. Ela leva um pé na bunda dele porque ela foi honesta com a Lucy e acaba recebendo a outorga, né, a liberação dela viver o que ela tem pra viver com a Lucy. Então ela vai em busca da Lucy. Eu acho isso um pouco delicado, né? É o homem que abre mão do casamento, né, da relação, para que a mulher seja feliz com outra mulher, né? Então eu acho essa simbologia delicada. Não estou dizendo que seja estrita e puramente isso, mas tem como a gente traçar essa leitura, que eu acho delicada, né? Tem isso. E a segunda questão simbólica que eu tenho problemas com esse filme é de que a Lucy é tratada como uma invasora do relacionamento deles, como uma predadora. Inclusive, tem uma cena onde o melhor amigo de Hack encurrala a Lucy, briga com a Lucy, porque ela disse que ela nunca iria entrar no relacionamento dos outros, porque esse amigo em questão, ele pega, volta e meia, pessoas casadas, e aí ela fala que ela nunca faria isso. E ele vai e joga na cara dela que ela fez. E ela acredita nisso. Ela se culpabiliza. E é tanto que tenta depois fugir. Isso rola, né? E assim, a meu ver, ela não entrou. Mas aí é uma questão de opiniões. Aí eu já entrei em debates calorosos sobre esse tema. Quase a nossa Capitu, se Lucy entrou ou não no casamento da Rachel. Mas enfim. Se ela entrou ou não, fica aí. O que você acha? Deixa aí nos comentários o que é que você acha se ela entrou ou não no casamento da alheio. Mas o que eu quero... Mas, assim, agora, avançando um pouco no pensamento, eu peguei Imagine Eu e Você porque, como eu falei, ele fala sobre esse momento de descoberta e ele é um bom filme. Tem muitos bons filmes desse momento de descoberta. Mas tem uma super produção sobre esse momento de descoberta. E aí, também, assim, isso me incomoda porque parece que, tipo... só tem câmera na hora que você vai entrar no vale.
Quando as câmeras só são permitidas filmar a entrada do vale. Do vale pra dentro, depois que você entra na putaria que você vê que gosta, que é bom, que faz bem, etc. Você não tem mais nenhuma... Não temos mais produções de fato, assim. Parece que tem uma placa assim, proibido filmagens ao redor, em toda a área do vale. Não... Não é permitida a filmagem nas áreas internas do vale. Não tem... Não, por favor, não insista. É uma coisa meio assim. Ai, meu Deus, por que, gente? Assim, a gente se desintegra. A gente se desintegra depois que entra no vale. Nada mais acontece. Esse foco, né, no começo apenas, essa superprodução no começo, eu me questiono a quem elas servem. Elas servem realmente, de fato, à comunidade? Ou elas servem de manutenção de um status quo? Hein? Não sei. Fica a pergunta. E, e também gostaria, assim, de trazer um espaço também de uma narrativa que é feita... Acaba sendo... Esse foco nesse momento acaba trazendo uma ideia de uma disponibilidade muito grande das sapatonas de serem porteiras de vale. Porque assim, nada contra as porteiras de vale. Existem as sapatonas porteiras de vale que gostam, se dedicam a montar guarita na porta do vale. E assim que uma pessoa manifestar o mínimo de interesse em conhecer o vale, o mínimo de curiosidade, elas abrem o portão e mostram, sim, fazem um tour, se seroneiam. Eu acho a função muito digna, muito importante. Tem muitas sapatonas que são assim, gostam de quem tá começando. Já tem outras sapatonas que estão mais pra Suzana Vieira. Não tem paciência pra quem tá começando. E tá tudo certo, gente. Se você gosta do começo, gosta do meio, do fim, então não importa aqui nesse caso. O que eu queria pontuar é de que há uma impressão, talvez pelo fato desse hiperfoco e dessa superprodução tratando apenas desse momento da nossa jornada, leva a uma impressão de que as sapatonas estão disponíveis para serem joguete de hétero. Hétero entre algumas aspas, né? Parece que toda sapatona tem disponibilidade para ser porteira de vale. E que a gente vai receber todo mundo da mesma forma. Não, minhas caras, meus caros, minhas caras. Não é todo mundo que tá interessado não, viu? Pode ser, porque repare bem, como eu falei, tem as companheiras que se dedicam a montar guarita. Mas é raro, acontece muito, mas é raro. Mas assim, tem gente que está esperando isso de pessoas que não são porteiras de vale, assim, sabe? Repare bem, não se equivoque. Uma coisa é você estar passando tá ali no corredor onde tem a porta, tá passando pela porta, alguém bate, pim-bom. Aí você, opa, tem alguém aqui, vou abrir e ver quem é. Aí você abre e aí, não, tudo bem, eu vou te mostrar o caminho. Mas isso pode acontecer. Mas também pode acontecer de fulana não tá. Fulana não tá, volte mais tarde. Sabe? Não há obrigação nenhuma por parte de nenhuma parte para com outra parte. Viu? Não somos obrigados a nada. Então... Eu abri algumas portas aqui, que é sobre essa questão da porteira do vale, do hiperfoco nesse momento. Das poucas narrativas fora desse momento. São, assim, poucas mesmo. Assim, em comparação, eu acho que se a gente pegar todas as produções do momento da descoberta ali, da entrada no vale, e pegar as outras produções... Fora desse momento, a gente vai... As produções fora do momento do início
são menores do que todas as produções do início. Não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas enfim. Acho que há uma superprodução e um hiperfoco nesse processo, nesse rolê. E eu vou tentar tratar das filmagens que aconteceram dentro do vale, né? Para além da entrada. Que é o que me interessa, até porque eu já passei da entrada faz tempo. E eu tô interessado em descobrir os outros caminhos do vale. E é isso. Imagine eu e você tem uma importância muito grande para a comunidade, principalmente quando ele foi lançado. Eu acho que hoje cabe uma revisita, uma análise mais crítica das simbologias utilizadas, da lógica simbólica utilizada pela obra. Mas, de toda sorte, é um bom Sessão da Tarde, assim, aquele filme Sessão da Tarde, vale a pena. É gostosinho de ver, sim. E acho que é isso, por hoje é só. Aquele abraço, obrigada pela escuta, obrigada pela atenção e nos vemos no próximo episódio. Esse foi o Cine Furtacor. Reflexões e pensamentos de caráter duvidoso sobre a comunidade e cinemática lesbossáfica. Sou Mariana Passos e agradeço a sua companhia.